Gente, olha só, o presidente Lula voltou a criticar hoje, durante evento em Portugal, o patamar atual da taxa básica de juros da economia brasileira e disse que ninguém vai pegar dinheiro emprestado a 13,75%. Dá uma olhada. No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa referencial, está 13,75%. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%. Ninguém. Não existe dinheiro mais barato. E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro. E esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento. Muito bem, tá aí a fala do presidente Lula lá em Portugal. A solução, então, é colocar o pobre no orçamento. Aliás, esse discurso é um discurso bem antigo, né, mano? Mas o que eu quero entender é a visão hoje do Lula sobre a economia. O que você acha que passa na cabeça dele em relação a isso? Olha, o Lula tá sem rumo econômico claro, né? Até hoje, ele parece que não se orientou sobre as necessidades reais do Brasil. Ele tenta fazer um governo como se tivesse espaço para gasto. O Brasil não tem um espaço para gasto como tinha na primeira vez que ele passou na presidência da República. E ele fica repetindo esse discurso incorreto, falso, populista, equivocado, de que bastaria incluir os pobres no orçamento. Por que esse discurso é incorreto? Será que eu sou contra incluir os pobres no orçamento? Óbvio que não. Os pobres precisam estar no orçamento. Mas se você faz uma análise, existe uma do FMI que junta diversos países, as principais economias do mundo, o Brasil está entre os que mais gasta com gastos sociais. Então, o problema do Brasil não é ter o pobre no orçamento. O problema é que o pobre, que, em tese, o dinheiro que está para o pobre no orçamento não chega de verdade até o pobre e não ataca, de fato, as causas da pobreza. Esse é o problema. Em outras palavras, não falta dinheiro, falta eficiência à política pública. Ou seja, um governo correto deveria rever políticas ineficientes e desenhar melhores políticas. Isso significa arregaçar as mangas e trabalhar. Mas é muito mais fácil simplesmente ficar defendendo mais gasto. Isso é cortina de fumaça, né? E tudo isso é cortina de fumaça para você não olhar efetivamente para as prioridades e que realmente o Brasil precisa. Então é muito mais fácil você ir lá discutir 13,75% da taxa Selic do que realmente você simplesmente ir lá e combater realmente o que precisa ser combatido aqui dentro. Eu conversei com alguns Faria Limers de alto, sabe, aquele cara de alto escalão. Nível. Não, alto escalão. Tem uns cargos lá na sociedade Faria Limer. Os caras me disseram que o Roberto Campos Neto não vai diminuir a taxa de juros na próxima reunião. E não deve diminuir. Você acha que não deve? Não deve diminuir. O Lula é o mesmo que criticou os livros de economia, né? Disse que os livros estavam ultrapassados. Na verdade, eu duvido que em algum momento da vida dele ele pegou algum livro e realmente leu esse livro. Apesar da assessoria do Lula ter dito que enquanto ele esteve preso, ele leu cerca de 50 livros, eu duvido muito. A questão é a seguinte... Caminho suave, né? Aquela cartilha. Ele deve ter lido do gibi. A questão é que a taxa de juros ela está elevada porque você tem um desequilíbrio fiscal no governo. Esse desequilíbrio fiscal favorece o surgimento da inflação e para controlar a inflação o Banco Central precisa elevar a taxa de juros. A previsão de inflação tem aumentado dia após dia por conta da irresponsabilidade do governo. Então, se a taxa de juros está alta, é por culpa do Lula, que não está desenhando nenhum tipo de política de corte de gastos, de equilíbrio das contas públicas. Aí vem com populismo jogar para a galera dizer que a culpa é do Banco Central. Todo populista precisa de um inimigo interno ou externo para terceirizar a culpa, para não assumir a responsabilidade pelo governo pífio que está fazendo. É isso que o Lula está fazendo com o Brasil. O tempo todo ele prega mais gasto público, o tempo todo ele prega irresponsabilidade fiscal e quer que a taxa de juros esteja baixa? Não vai acontecer. Graças a Deus, nós temos autonomia atualmente do Banco Central, que mantém a taxa de juros no patamar que realmente deve estar, para evitar e para servir como um termômetro dos populismos que o Lula tem feito. Todas as vezes que o Lula for irresponsável, a taxa de juros vai subir. E aí a gente vai saber que ele está fazendo um mau governo. Ô, Antônia, me explica um pouquinho como é que você vê essas falas aí do Lula, porque o Lula, eu não sei, tem muita gente que está dizendo, tem gente dizendo, hein, que o cara está senil. Como é que você vê isso, hein? Olha, mas que maldade quem fala isso do Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, a cabeça do Lula está enfermo.
A cabeça do Lula se chama Zé Disseu. Zé Disseu fez uma cirurgia. Zé Disseu está acamado. Zé Disseu não está dando conta de organizar essa bagunça. Entendeu? Então o Lula está mais perdido que cego em tiroteio. O Lula não sabe o que faz, não sabe o que diz. Quantas vezes eu vou dizer para vocês, a cabeça do Lula se chama Zé Disseu, que não está podendo atuar. Entendeu? E isso aqui, olha, está caminhando a passos largos para acontecer tudo que já estavam dizendo. Eu tenho a nítida impressão de que o terninho de Alckmin já está lá dependuradinho e o vestidinho da Dona Lu para já assumir já a primeira-dama e o presidente desse país. Isso não vai longe, gente. Anota o que eu estou falando para vocês. Mas não tem clima de impeachment hoje. Não é clima de impeachment, é alguma coisa muito sinistra que vai acontecer, entendeu? Vai chamar o... Como é que chama lá o mestre? O mestre José. O mestre José. Chama o mestre José, meu. O mestre José ia resolver tudo. Não, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Floquinho, eu vou acabar sendo demitida por sua causa, Floquinho. Não, gente, é mestre José, Márcia Sensitiva, o Roberto de Augusto. Não, tô brincando, não é isso não. É porque é alguma coisa que eu falo assim, da noite pro dia as coisas mudam de lugar, gente. Sabe, as coisas estão acontecendo a passos largos. Qualquer hora dessa vai acontecer aí um negócio que vai ficar impraticável o governo do Lula. E alguém tem que assumir. Quem é o vice dele? É Alckmin. Turma, olha Anotem o que eu tô falando. Em breve eu vou vir aqui falar isso pra vocês. Eu avisei, eu tinha razão.